bem-vindo, então. Então, conta pra gente. Então, já vi que você é psicólogo, porque tá o psi ali antes do seu nome. E onde você tá? Em qual... Eu tô no Rio. Eu sou morador do Rio de Janeiro Você é nascido e aí? nasci aqui. Nasci no Na Rio. capital? Na verdade, eu nasci na Ilha do Governador, que não é a capital do Sim. Rio. Aham. Mas vivo aqui no Rio de Janeiro, na capital. Você fez faculdade de psicologia. Você terminou, não deve ter tanto tempo assim. Eu terminei final de 2020. Beleza, final de 2020. E na faculdade você teve muito contato com a análise do comportamento ou muito pouco? Porque varia muito de estado para estado. Sim. É engraçado você falar sobre isso, porque assim, na minha faculdade, eu tenho uma amiga maravilhosa e que na faculdade dela ela teve muito mais contato do que eu. São faculdades distintas, mas no mesmo local. Por exemplo, a faculdade dela era na Barra, a minha era na Taquara. Sim. São localidades diferentes dentro do Rio de Janeiro. A minha faculdade tinha um polo muito centrado na psicanálise, Uhum. que é, algumas pessoas possam concordar ou não, mas no Rio de Janeiro tem ainda um pouco essa protuberância de psicanálise ainda dentro das faculdades. E você Uhum. vai conhecendo a parte da análise do comportamento a partir do momento em que você se interessa e você busca um pouco. Lógico, como toda faculdade, tem as suas especificações. Então, você pode Uhum. puxar uma matéria específica na área para você ir Uhum. estudando. Mas ainda tem essa carência dessa área ser um pouco mais aberta. Eu lembro que a gente chegou a fazer alguns trabalhos e que... Por que acontece? No grupo que eu fiz parte da faculdade, éramos todos estudantes de psicologia e todos nós trabalhávamos com aba. Uhum. Então, todo mundo fazia atendimento em aba, então todo mundo respirava a análise do comportamento. E quando a gente apresentava trabalhos dentro dessa área, as pessoas ficavam assim, ué, mas isso existe? Nossa, não sei o quê, será que isso é verdade? Eu tive a experiência Brasil e a experiência Estados Unidos, porque em 2019 eu fui acompanhar um caso que foi para fora do país. E Que nos Estados legal. Unidos Uhum. é uma coisa muito, muito engraçada de se falar, porque são anos-luz à nossa frente, porque tem escolas já com bases do análise do comportamento. A gente tem escolas que usam todas as técnicas da análise do comportamento, escolas adaptadas para crianças autistas. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê uma distância, a gente vê... Até porque é engraçado, lá eu fiz alguns cursos, e quando você vem para o Brasil, a gente continua vendo os artigos 100% com base norte-americana. A gente tem uma pouca base europeia sobre o autismo e sobre todos os trabalhos de intervenção. E você fica nessa expectativa, né, para as faculdades brasileiras também de um dia chegarem lá, terem um pouco mais de abertura, terem um pouco mais de contato com isso, até porque a análise do comportamento hoje é uma ciência maravilhosa e que tem um grande ganho para todas as crianças autistas quando aplicado. E você fica nessa demanda como um estudante. Então é muito engraçado que na empresa que eu faço parte, quando você chama um estagiário para participar, quando os estagiários estão nos processos, eles ficam assim, nossa, o que é isso? Isso é realmente, isso é psicologia? Ainda mais os estagiários mais novos. Eu confesso que quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu tive a primeira oportunidade, eu falei, gente, o que é isso? Tem certeza que isso está dentro da psicologia? Porque a gente ainda fica muito preso a uma psicologia clínica Uhum. do divã. Trabalho de psicoterapia. Uhum. É todo psicoterapêutico de você entrar, sentar, Uhum. conversar. E é fascinante quando você conhece a análise do comportamento, porque você vê assim, gente, existe um mundo dentro aí? Existe. Maravilhoso. Sim, sim. E então você já, desde a faculdade, que você já trabalhava com esse público de autistas. Sim. Desde a faculdade, então, você já. Como que você foi trabalhar com isso? Você se identificava? Por que essa população? Eu trabalhei, quando você faz faculdade, e por exemplo, eu não venho de uma condição financeira muito boa, a minha família não tinha condições, assim, então você precisa trabalhar para você pagar a faculdade. Meus pais me ajudavam, mas você precisa trabalhar. Até porque a mensalidade de faculdade particular é cara. Onde que você foi trabalhar? No município, no Eu trabalhei no estado? município do Rio de Janeiro.
em escolas Tá. municipais. E Certo, aí, tá, em escolas, tá. e aí uma amiga minha pegou e falou assim, olha, você conhece o ABA? Aí eu falei, não, o que é isso? Aí ela começou a me explicar. Mas então você, deixa eu ver se eu entendi. Você foi trabalhar com uma família, é isso? Era uma clínica que prestava serviço? Eu não entendi muito bem. Isso. Eu fui fazer um E, e- atendimento ah, particular para uma família tá. de uma Uhum. clínica em Minas. Pelo SEI, Certo. uma clínica em Minas. E Uhum. aí eu comecei os atendimentos, e dentro desse processo de atendimentos e estar próximo disso, e aí eu comecei a conhecer analistas do comportamento, e aí a gente começa a conhecer as BCBAs, né? Uhum. Que eu acho que é o. Eu gosto de dizer que as BCBAs são os tubarões da análise do comportamento, em que toda família quer trabalhar com uma BCBA, e a BCBA tem um certo glamour, né, no termo em Uhum. si, no codinome em si. Uhum. E eu Uhum. fui conhecendo várias BCBAs, tanto a BCBA que eu trabalho hoje, eu a conheci durante esse processo, no trabalho, e, e daí eu fui indo. Aí tive oportunidade, fui para os Estados Unidos, onde estudei, vi como eram prestados atendimentos nos Estados Unidos, pude ter o contato ali próximo, e hoje eu trabalho numa empresa no Rio de Janeiro, que é Growing Peace by Peace, que presta atendimentos terapêuticos supervisionados por uma BCBA, que é Vicmar Uhum. Santiago, e a gente faz os nossos atendimentos todos na Zona Sul, centro do Rio de Janeiro, Zona Oeste, zona... A gente chega um pouco a alguns lugares do Rio de Janeiro, a gente faz atendimento de crianças autistas, nós temos mais de 20 casos e terapeutas, e você vai se apaixonando, não tem como. Né? Você vai gostando, você vai se apegando, e a minha supervisora, Vicma, que é a BCBA, ela sempre fala, olha, é um estudo sem fim. Quer ser analista? Não pare de estudar. Quer saber? Não Uhum. pare de estudar. Quer trabalhar com crianças autistas? Não pare de estudar, porque é um estudo sem fim e é maravilhoso. Quando após, uma amiga minha começou após antes de mim. E aí ela pegou e falou assim, vai pro IEC porque você vai se apaixonar, os conteúdos são muito bons, as aulas são maravilhosas e você vai conseguir estudar. E aí quando eu fui, eu comecei, né, eu fiquei maravilhado. Eu falei, gente, maravilhoso, achei sensacional. E cada vez mais a gente precisa estudar, porque o autismo ele não é uma coisa normal, não é uma coisa tabelada, não é uma coisa já que vem ali datada. Então, se você não estudar, você não se aprimorar, eu digo que AT, todo profissional, todo psicólogo, toda pessoa que presta um atendimento com crianças autistas, a gente tem que estudar, tem que renovar e tem que mudar todos os dias, porque nós aplicamos uma ciência que precisa ser estudada. Então, se a gente se limitar a ficar preso em alguns ramos, a gente nunca vai conseguir se renovar. Sim, eu estou com um mocinho aqui que invadiu. Diogo, filho, dá licença, meu amor. Mamãe tá gravando. Tá com... Fica de olho em você. Então senta e fica quietinho. Chegou aqui bravo aqui que ele O que você perdeu, Diogo? O que aconteceu? Você perdeu seu óculos? É? O meu pai me chamou de chato. O seu pai te chamou de chato. É mesmo? Vem aqui dar oi pras pessoas, então, já que você entrou aqui. Vem aqui. Tô de castigo hoje. Quem falou que você tá de castigo? Isso é uma brincadeira. Que brincadeira? Pra desligar daquelas falações ruins. Que falações ruins? Por exemplo, me puxou pra orelha. Puxou? É. Você tava fazendo alguma coisa feia? Não estava. Eu acho. Você brigou com seu irmão que eu ouvi, você empurrou seu irmão. Isso só foi culpa desses dois. Dos dois? Que era o meu óculos, ele sumiu. E onde você deixou seu óculos? Eu estava com ele hoje. Tá bom, daqui a pouco a gente procura. Agora eu tô, ó, com live aqui, ó, com pessoas aqui, ó. Você está bem? Você tá bem? Normal.
Normal, não é só mais um dia aqui em casa. Nada além, assim. Isso é vida E de mãe. exatamente. Então é assim. E aí, assim, então aí você foi, né? Terminou a graduação. E aí você já tinha em mente que você queria fazer uma pós, porque você já trabalhava com isso, e você sabia ali que seria importante para você ter uma pós-graduação. Sim, sim. Até porque são bases, né, que você precisa continuar do estudo. Isso eu tenho muito fixo comigo. Eu queria me formar, em seguida queria fazer a pós específica na área, porque, e cada vez mais, né? Se eu pudesse, eu tentaria fazer outra pós junto para. Eu tentaria fazer outra pós junto para tentar emendando, tentar indo, mas assim, eu prefiro focar em Sim, uma, fazer com excelência e depois focar em outra. sim. E aí você veio para o IEAC, você não era nosso aluno em nenhum outro treinamento, você veio para a pós, muito por recomendação do que a sua colega, que já era nossa aluna, falou? Sim, ela falou muito bem. Eu acho que assim, quando a coisa é boa, as pessoas sempre vão sair falando bem, né? E aí eu fui procurar saber, eu tinha visto que vocês davam curso, que vocês tinham vários treinamentos. E aí eu falei assim, gente, eles são muito completos, muito completos. Então eu acho que o material deles é muito completo, muito maravilhoso. E aí ela foi me mostrando, né? Um dia ela foi me mostrando a grade de vocês. Eu falei, nossa, sensacional. Para quem não sabe, né? Vocês têm um módulo sobre o VBMap. E Sim. eu acho esse A gente módulo tem um módulo fantástico. ali, que não é ali o VibMap completo, porque você imagina, a pós já tem, quer ver? Sem ser a 2 pontos, a pós hoje, ela tá aqui com 202 horas e 37 minutos de aula, de vídeo aula, de vídeo. Então imagina, né? 202 horas de 37 minutos, 202 horas e 37 minutos só de vídeo aula. Sim, Então, imagina, já é muita coisa. Então, assim, a gente fez agora uma nova versão que todos os alunos vão ter acesso, que é de colocar um módulo ali do VibMap, que é um introdutório de quase umas 6 horas, de quase 6 horas, é, explicando ali, né, sobre essa avaliação e tudo, mas eu acho que o mais importante que a gente tenta colocar na pós é trazer uma pós com cara de Master em ABA, que nos Estados Unidos, né? Para as pessoas assim que às vezes não entendem, né? Que assim, o Master nos Estados Unidos é como se fosse a nossa pós-graduação. Porque a gente lá não tem muito, algumas áreas até tem especialização e tudo, mas o que a gente mais dá para comparar com a nossa pós-graduação é o Master. Tanto que até nesse quadro que a gente está fazendo, que chama Conexão Brasil-Estados Unidos, que a gente está trazendo os profissionais dos Estados Unidos para contar como que foi a formação deles. Então, a formação lá, ela é muito diferente. Então, o que a gente buscou foi justamente isso. Vamos fazer uma pós-graduação que na verdade ela fosse como se fosse um Master nos Estados Unidos, mas mais completo ainda do que um Master, porque nos Masters em ABA, que tem diversos, assim, eu sei lá, esses dias a gente estava olhando, eu acho que eram mais de 100, tranquilamente, passam de 100 programas de Master em ABA em todo os Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos tenham uma população maior que a nossa, mesmo assim, proporcionalmente, é muito maior do que no Brasil. E quando a gente traduz a palavra master e a gente traduz para mestrado, então as pessoas tendem a comparar mestrado no Brasil
com o mestrado nos Estados Unidos, né? Como se fosse sendo a mesma coisa. Mas a verdade é que não, é que as pessoas lá terminam o bachelor degree, né? O certificado delas, o bacharelado, geralmente em 4 a 5 anos, como aqui no Brasil. Tem alguns cursos que eu acho que eles conseguem até fazer em 3 e tudo, se eu não me engano, conversando com diversas pessoas. E depois eles vão fazer o Master, porque aí é o Master que vai preparar eles para o mercado de trabalho realmente, para eles se especializarem. E aí, aqui no Brasil, a ideia é diferente, né? Do Master, sendo quando a gente traduz, a gente fica com essa ideia de que Master é mestrado e que é a mesma coisa, um mestrado no Brasil e um mestrado nos Estados Unidos. Então, o Master nos Estados Unidos é como se fosse uma pós-graduação. Geralmente dura 2 anos, são 24 meses. E lá é muito comum você ter Masters em aba online. Muito comum. Então, é algo assim, pacífico. Não tem essa visão que ainda o Brasil tem, que eu acho que melhorou muito com a pandemia, de, porque online não é bom, não tem valor e tudo, não. Para eles, isso já é algo pacificado. Então, eu acho que se um país de primeiro mundo, onde as pesquisas que as pessoas se baseiam no Brasil foram feitas lá. Por quê? Porque tem mais incentivo, a pesquisa, os departamentos educacionais têm grana, têm verba, então consegue fazer pesquisa, consegue ter um centro de atendimento, por exemplo, dentro da universidade. E dali saem as pesquisas. Então, lá não tem isso de online presencial é ruim, é bom. Não, não tem. É muito programa online e é normal, é algo normal. Então, não tem como eu fazer pós no IAC, né? Mas se eu tivesse a cabeça que eu tinha, tendo em consideração que na época também o IAC ele não existia, eu teria feito um Master nos Estados Unidos online, né? O maior empecilho é a questão financeira, porque realmente é muito caro. Então, você tem os programas de mestrado lá, são 30, 40 mil dólares todo o programa, né? Então, assim, são muito caros. A educação nos Estados Unidos é muito mais cara que no Brasil. Então, esse ponto, por mais que a gente seja um país que tenha muitos problemas, eu ainda acho, né, que a gente ainda consegue trazer educação superior para as pessoas com preço mais acessível. Então, eu acho isso um país mais justo. Porque a gente só fala mal, né, do Brasil, né? Que é isso, que é ruim, que é aquilo, que é aquilo. Mas eu acho que a gente também tem que considerar. Então, assim, o acesso à educação superior lá é muito cara. Mas é muito cara. Não é tipo, é caro. Não, gente, é muito dinheiro. Então, você vê, assim, 40 mil reais... Mesmo se a gente traduzisse, mesmo se a gente colocasse a moeda de 1 para 1, mas você pensar em uma pós-graduação ela custar 30, 40 mil reais, tipo, a gente não vê isso aqui. Isso é preço de faculdade de medicina, por exemplo. Sim. Então, assim, né? Não existe isso no país. Então, isso eu acho bom, que o nosso país, eu acho que ele é um país mais acessível à educação superior do que os Estados Unidos. Então, os programas, os masters são muito caros, até quando eu falo com o pessoal, com alguns professores até da pós, com o Sal, com o Ben, e eles contam, eu trabalhava... E aí, para poder pagar o meu master. Então, eu consegui um pouco de bolsa. Enfim, cada um viveu ali diferentes situações. Mas, assim, é muito caro. Então, o que eu busquei é que eu queria que a minha racional por detrás, quando eu fiz essa pós, é que eu queria que as pessoas tivessem a mesma educação de qualidade que eu acredito que existe nos Estados Unidos, mas não que ela seja perfeita, tá muito longe disso. Eles têm muitas falhas, têm muitos pontos ruins, mesmo com a board.
fazendo a regulamentação, assim, na verdade, as pessoas às vezes também não entendem que ontem a gente estava até discutindo isso na prática supervisionada. Não sei se foi ontem ou se foi sexta, porque eu dou prática sexta e sábado, às vezes eu fico meio confusa. Mas a gente estava discutindo que muita gente não sabe que a board, ela não é uma regulamentadora da profissão. Ela é uma agência que é como se ela fosse um ISO de qualidade. Então, ela é uma agência certificadora, onde as pessoas que passaram por aquela certificação estabeleceram alguns critérios. Mas isso não é a regulamentação da profissão. Os próprios estados, cada estado, estado da Flórida, estado de Nova York, cada estado, ele faz a regulamentação dessas profissões, da profissão. Em alguns estados, a profissão de analista do comportamento terapeuta ABA é regulamentada, em outros não. E aí, geralmente, nos estados, você não precisa, em muitos estados, você não precisa ter o BCBA para que você seja regulamentado no estado. Só que o que acontece é que ela virou uma certificação tão forte que ela foi nos planos de saúde, que é quem paga pela terapia. Então, se o profissional não tem esse ISO de qualidade, ele não recebe pelo plano de saúde. Então, esse que foi o problema. Eles foram no topo da cadeia. Ou seja, quem paga é quem detém o dinheiro. E a terapia ABA é uma terapia paga pelos planos de saúde nos Estados Unidos, por muitos deles. Claro que eles ainda estão lutando por direitos e tudo, mas eles são pagos. Então, o que acontece é que a ABACB, essa certificadora, ela foi ali nos planos de saúde. Os planos de saúde entenderam, olha, nós só vamos entender que nós só vamos pagar vocês para quem tem essa certificação, quem tem esse ISO ali de qualidade. Então, ela é como se ela fosse um ISO. Então, ela tem ali um código de ética, ela tem algumas boas práticas. E não quer dizer que porque você é um BCBA, que você que é certeza que você é um bom profissional. Esse acho que é um indício, porque eu acho que a gente precisa olhar para o ser humano, para o profissional, né? Para a pessoa e não pelas credenciais que ela tem ali. Mas é um indício que aquela pessoa passou por uma certificação, ela passou por um processo. Sim. E ela não é um processo válido no Brasil até 2021. As pessoas que moram fora dos Estados Unidos poderiam fazer essa prova. Ela tinha que cumprir ali os requisitos e tudo, mas elas poderiam fazer essa prova. E agora, a partir de 2022, já desde 2019, que eles divulgaram publicamente essa regra, onde pessoas que não moram nos Estados Unidos e no Canadá não podem fazer essa certificação. Então, para ter essa certificação, você precisa morar nos Estados Unidos ou no Canadá. Exatamente. Então, nós não temos uma credential, né? Uma credencial, algo ali que demonstra a qualidade no Brasil. Nós não temos nenhuma regulamentação da profissão. E também é muito complicado você trazer uma certificação, uma credencial, na verdade, uma certificação de fora, quando você tem algo que foi feito de acordo com as leis e com a realidade daquele país. Então, isso é muito complicado também, porque você não teve algo que foi feito de acordo com as nossas leis. Então, já começa pelo Master Degree. E não adianta que eles não reconhecem uma pós-graduação como um Master Degree. Eles já batem o olho na tradução. Post-graduation e Master. Eles não fazem uma análise mais profunda de que, olha, estamos dando um nome diferente, mas funcionalmente aquilo é a mesma coisa. O que é uma grande ironia da área, já que nós focamos em função de resposta, não em topografia de resposta. Então, nós sempre fazemos análises mais profundas do que análises apenas pelos nomes. Então, é uma crítica que eu já faço a esse órgão.
por fazer essas análises que não focam na função que aquele curso teve na vida daquela pessoa, ao invés de olhar só, olha, topograficamente ele tem um nome, a forma dele é esse, e não a função que aquele curso teve, fazer uma análise mais profunda. Então, acho isso já que realmente é muito ruim, já que a gente precisa ser analítico comportamental numa certificadora que é disso, do começo ao fim. Mas tem muitas coisas boas, eu acho que tem muitas coisas boas que a gente pode aprender, que a gente pode Sim. pegar. Então, acho que assim, é isso assim, que eu busquei fazer um curso que fosse além do que a borda diz que tem que fazer para poder ali ensinar, para poder uma pessoa poder fazer a prova, os conhecimentos que caem na prova, porque é uma prova, como se fosse uma prova da UAB e tudo. Então, mas eu quis ir além, porque eu sei que a vida trabalhando com pessoas com autismo vai muito além de uma prova, né? Vai muito além Sim. dos conhecimentos teóricos que você demonstra, mas porque você pode ter alguém muito bom que sabe ali, que decorou aquilo tudo, que aprendeu aquilo tudo, mas no manejo com uma criança não é bom. No manejo ali, no jeito, no lidar, não é bom. Então, não adianta, a gente tem que combinar teoria e prática, tem que também ter aquilo de a pessoa ter o dom para aquilo, se sentir confortável, se sentir à vontade de fazer naquele trabalho. Eu acho que isso é fundamental para um profissional de qualidade. Então, assim, é isso assim que eu busquei fazer. E ter uma prática supervisionada, pensando que a gente poderia criar um local seguro para a gente discutir casos, para a gente aplicar a teoria e a prática, mas também para a gente poder discutir sobre questões éticas, sobre saias justas na profissão, um lugar onde eu pudesse também desabafar os meus medos, as coisas que eu não me sinto confortável, as situações que muitas vezes eu sou exposto numa equipe terapêutica que são ruins. Também criar essa zona confortável para que as pessoas pudessem falar e criar um ambiente de prática interprofissional, onde eu tenho uma fono, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma terapeuta ocupacional, eu tenho alguém da educação, e que essa pessoa pudesse trazer a perspectiva dela, que quando a gente ontem estava discutindo a questão escolar, dos professores e tudo. E aí, a Helena, que eu até não sei se ela está aí, a gente estava falando de algumas críticas que a gente faz ao sistema educacional, à escola e tudo. E aí eu até brinquei com ela, porque eu já tenho intimidade para brincar com ela. E aí eu falei assim, Helena, você tem alguma coisa em defesa da sua classe? Você tem algo para falar em defesa da sua classe? E ela falou assim, infelizmente não, Michelle, eu concordo com vocês, o que vocês estão falando, infelizmente é assim, essa é a realidade. E a gente estava conversando, então assim... Mas normalmente, né, é a pessoa trazer a perspectiva do outro. Quando eu posso ouvir, não, mas você é fono, o que eu posso ouvir da sua perspectiva? Você que é terapeuta ocupacional, o que eu posso ouvir da sua perspectiva? Porque às vezes eu estou enxergando só a minha perspectiva, sabe? Então, eu acho que isso é tão fundamental. Você que trabalha em equipe, você sente assim, com certeza você já teve em situações ruins, você ficou em saia justa, você ficou desconfortável. A equipe que eu faço parte, a gente tem um trabalho conjunto com fono e TO. Então, a gente sempre está em contato com elas. E a minha supervisora, ela é muito a favor dessa equipe multidisciplinar. Que ela acredita que quando você tem um contato com outras coisas, porque nem tudo a gente vai conseguir dizer sobre um comportamento, nem tudo vai ser do âmbito do comportamento. Além do que, as crianças apresentam demandas sensoriais. Então, a gente não vai conseguir dizer que alguns comportamentos são 100%, não. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa não sei o quê. Se tem uma demanda sensorial, né? Então, com esse ensinamento da minha supervisora, de ouvir, olha, está acontecendo isso, você já conversou com a TO? Conversa com a TO, conversa com
a fono, para que a gente possa tirar, para que a gente possa saber, para que a gente possa entender, e até porque isso nos ajuda, e eu também sou uma das pessoas que defendo muito a equipe multidisciplinar, porque nós temos também uma pedagoga na nossa equipe, que ela consegue ter âmbitos de visão, que acaba que eu, como psicólogo, eu tenho minhas fraquezas como profissional, Sim, né? A gente não consegue o domínio. Eu prefiro muito mais, é uma coisa que eu tenho como filosofia própria, sentar e aprender com a pedagoga da empresa, a gente vai ensinar a escrever desta forma, porque a gente ensina dessa forma, e tal, porque ela é o profissional capacitado para isso. Não que eu não seja, mas eu acho que eu vou aprender muito mais com ela. Que aí depois, quando eu for replicar, eu vou replicar de uma forma que vai ser correta. E principalmente, hoje a gente tem muitos clientes com demandas sensoriais. Então, o nosso contato com a TO é praticamente direto, sempre. Olha, o que você está achando? O que é isso? Ele precisa de alguma coisa? Ele precisa de alguma técnica? Ele precisa de alguma pausa? Ele precisa de alguma massagem? O que ele precisa? O que eu posso fazer? Até porque o atendimento terapêutico em aba, sendo feito semanalmente, né? Você tem uma consistência de segunda a sexta, talvez a gente possa auxiliar nos 45 minutos dela em alguma coisa, uhum, porque a gente também não pode só olhar, não, eu sou terapeuta aba e eu vim fazer o aba e pronto e acabou. Mas você também pode ajudar um pouco mais a pessoa que também, o outro profissional, né? A gente aqui no Rio, a gente tem o Rodrigo Brívio, né? Que funciona na Barra uhum, e a gente é um grande... Eu acho que todos os nossos clientes, ou 80% são dele, estão na uhum. clínica dele. E é maravilhoso o trabalho que eles fazem de psicomotricidade. Maravilhoso, um trabalho lindo. Eu já pude ir 3 vezes no local. É uma equipe muito boa. Uma equipe muito boa. A gente vê o resultado, vê o quanto ajuda as crianças. Isso eu acho fantástico, porque assim, todos nós somos um time de futebol. Seja onde nós estivermos aplicando a aba, a gente é um time de futebol multidisciplinar. Eu penso muito, é uma filosofia que eu sempre falo. Nós somos um time de futebol. No time de futebol você não tem só um goleiro. Você tem um goleiro reserva, mas você tem um goleiro, você tem um atacante, você tem um meio-campo, você tem toda uma gestão para que possa fazer. E nós estamos aqui para isso. Todo dia eu acordo e acordo feliz porque eu estou indo fazer o meu trabalho. Primeiro que é uma coisa que eu amo, e segundo que eu sei que no fim do dia, eu pelo menos ajudei 1% daquela criança a ser um indivíduo com outras habilidades que talvez ele não tinha. Ou que a gente está num processo para ele aprender, ou que cada vez mais ele está aprendendo, e chega no momento que eu preciso ouvir alguém. Um ponto interessante, e um ponto interessante, né, que você falou, a gente precisa também sempre adequar, né? O que você fez eu acho também muito correto. Adequar o estudo a cada país. O board tem as suas especificações, o board tem as suas regras, tem as suas gestões, e no Brasil nós temos a nossa. É assim que no Brasil funciona, é assim que são as nossas organizações. É aceitar. Se você quer ser um profissional dessa área, a gente precisa aceitar, né? Lógico que se você quer uma certificação internacional, esse é o caminho. Você vai precisar fazer essas ações. Se você quer uma certificação nacional, siga por esse caminho, demonstre ser um profissional que você é. Eu acho que também o trabalho supervisionado é uma coisa que eu aprendi e não abro mão, que é quando você se submete a ser supervisionado por alguém no seu trabalho, ainda mais com crianças, eu acho que é a principal base. Você precisa sempre estar debaixo de alguém, para essa pessoa ver o que você está fazendo, essa pessoa analisar o que você está fazendo, listar se você está errado ou não, porque a minha supervisora ela tem uma fala que é fantástica. Ela, por mais que eu tenha 10 anos de profissão, eu posso errar. Então não ache que você que tem 3, tem 2, tem um, que você não vai errar. Ela falou, não estou menosprezando, não estou diminuindo ninguém, mas eu estou só alertando para você porque quando a gente pega um caso que dá certo, isso é muito fantástico, né? Porque eu já passei por isso. Quando você pega um caso que dá certo, você acha que, uau, eu sou muito bom, papapá, eu tô arrebentando, olha o que eu tô fazendo, maravilhoso. E aí, às vezes, você tá errando, você errou. E se você não tem ninguém para falar assim, você errou, acho melhor você parar.
Muda essa forma. Você não está aplicando de uma forma boa. Pode ser negativo, mas é uma pessoa que está te moldando para você ser um bom aplicador, você ser uma boa pessoa. Porque se ela chegou lá, ela também errou. É uma coisa que eu penso muito. As pessoas, quando têm, né, essas certificações, eu gosto muito de ver os seminários, gosto muito. Aqui no Rio, tem o Rio Te Ama, né? Que é organizado pela Andréa Bussadi, que é uma mãe de uma criança, de um rapaz autista. Então, sempre vem outros profissionais de outras áreas. Então, eu trabalho com a BCBA, mas vem outra BCBA, vem um analista comportamental, a analista do comportamento brasileira, a gente tem neuro. Então, o quanto essas pessoas têm a agregar para mim como profissional é maravilhoso. E a última vez em que eu vi, tinha outras pessoas que já eram analistas, já tinham pós, já tinham mestrado, e também estavam ouvindo eles. É a prova de que é uma frase que todo mundo fala no Brasil, que é: o estudo em excesso não mata. Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase no Brasil: o estudo em excesso não mata. As conexões, o network que você faz com outras profissões não matam. O que mata é o fechamento do profissional, de tipo, não preciso ouvir isso, isso não vai me agradar, isso não vai me agregar. Eu acho que dentro da análise do comportamento, essa rigidez, né, para uma abertura de coisas novas, eu acho que é muito negativo. E existe essa rigidez dentro da análise do comportamento. É muito engraçado. Você sabe que existe demais. eu tô fazendo uma aula da formação de ATs e de um módulo. E esse livro aqui, quando eu vi esse livro aqui que chama ABA for SLPs, né? ABA para fonoaudiólogos. Que SLPs é Speech Language Pathologists, que são os fonoaudiólogos nos Estados Unidos. E eu estou fazendo uma aula na formação de ATs falando sobre a colaboração interprofissional. E quando eu vi esse livro, eu amei, porque ele não vale só para analistas do comportamento e fonoaudiólogos, são para analistas do comportamento e todo mundo, sabe? E tem um capítulo aqui, que é o capítulo de estratégias para melhorar, para proporcionar a colaboração entre fonoaudiólogos e analistas do comportamento. E você sabe que uma das famas que o analista do comportamento tem, e aí a gente vê que não é uma coisa só do Brasil, mas que é uma coisa dos Estados Unidos também, ou seja, a gente vê a forma como as pessoas foram formadas, que vai passando de geração para geração. Que os analistas do comportamento, a ideia que os fonoaudiólogos têm dos analistas do comportamento, ó, gente, então não sou eu que tô falando, tá? Gerinser e Koenig, porque senão vão falar que eu que falei que os analistas do comportamento são isso, são assado. Gerinser e Koenig, 2019, se eu não me engano, 2019, isso, capítulo 16, fala que justamente os analistas do comportamento têm fama de serem arrogantes. Então, essa é a fama dos analistas do comportamento perante os fonoaudiólogos. E que eu tenho certeza que não é só perante os fonoaudiólogos, mas que são perante a outros profissionais também. Então, que essa, inclusive, né, aí ela traz aqui algumas barreiras para a colaboração interprofissional. E uma delas são sobre essas misconceptions, né? essas concepções erradas que um profissional tem do outro. E uma fama muito comum, e eu já inclusive li artigos que os próprios analistas do comportamento falam isso também, e de maneiras da gente mudar essa imagem e tudo. E fala, mas essa questão do ser arrogante é trazida com muito comum. Então, não é uma coisa só do Brasil, até porque muitos profissionais do Brasil tiveram formação nos Estados Unidos. Então, eles importaram também o bom e importaram o ruim também. De muitas vezes dessas práticas de achar que sabe mais, não querer escutar o outro, não querer escutar a opinião do outro, porque isso não é ciência e tudo. Então, assim, para você ver, né, o que a gente tem de prática e o quanto que a gente precisa desmistificar isso, na verdade, mudar, né? Na verdade, não é um mito, claro que não é todo mundo. Então, essa super generalização, tem profissional que é assim, tem profissional que não é, por isso que eu falo. Olhe o indivíduo, olhe o ser humano por detrás. Escolhe alguém para estar com você
na sua ação, que seja alguém que você admire, que seja alguém que você goste, que seja alguém que você concorde, de certa... Claro que você não vai concordar com tudo, porque ele é um ser humano, ele erra também, mas que, de certa forma, ele seja alguém que você coaduna ali com as práticas dessa pessoa, que você acha um ser humano bacana, porque isso é fundamental para a forma como a gente vai lidar com as pessoas em equipe. Então, a gente tem muito, assim, muitas vezes essa cultura de que, se eu sofri, ele também tem que sofrer. Se eu comer o pão que o diabo amassou, ele também tem que comer. Ao invés de pensar o contrário. Não, cara, eu sofri, eu passei por isso, foi errado, foi ruim. Eu não quero que outra pessoa passe. Eu quero tornar o seu caminho mais fácil, porque o meu foi tão tortuoso, foi tão difícil, foi tão ruim, que eu quero tornar o caminho do outro melhor, mais fácil, mais rápido. Porque se o seu caminho, você com 24 anos, começar a adquirir conhecimento mais rápido, mais fácil, daqui a 5, daqui a 10 anos, você vai estar muito melhor e muito mais rápido. Então não tem por que eu tornar o caminho do outro mais tortuoso, mais pior, porque eu sofri, porque eu vivi isso, porque eu tive que passar por isso. Então aquela coisa daquela visão, né? Não, porque eu sofri, você também tem que sofrer. Não, e eu penso o contrário. Eu penso que se um sofreu, eu não quero que você sofra também. Eu não quero que você tenha que gastar, de repente, tanto tempo com coisas que hoje eu vejo que não valeram a pena. Se o meu caminho foi tortuoso, eu não quero que o do outro seja, eu quero que o seu seja mais fácil. Não acho que isso vai te tornar um profissional melhor, de você ter que sofrer na sua caminhada de aprendizado. Então, assim, essa ideia, ela não... Ela é muito... Existe muito isso, a gente vê muito isso. Quando eu entrei nessa área, eu via uma dificuldade que as pessoas tinham de passar informação. Porque a informação era algo tão sagrado. Eu não sei se você viveu isso em algum momento na sua carreira, mas eu vivi muito isso, de que a informação é algo tão sagrado, é algo tão especial. Eu sou tão especial por ser esse profissional que eu não posso passar para o outro, porque senão você pode tomar de mim. Você pode ficar maior que eu. E eu acho que a ideia do professor é justamente que o seu aluno se torne maior que você. Sim. Né? Isso que é a prova do meu sucesso. É quando o meu aluno, ele passa a dominar um assunto e às vezes ele entra num nível ali de aprofundamento em determinado assunto, que ele se torna melhor que você, que ele não precisa mais de você. Então, o que eu sempre falo, né? O trabalho de um bom terapeuta é perder o seu trabalho. O trabalho de um bom professor é perder o seu trabalho. Isso que me faz uma boa professora, é a partir do ponto, não, você me ensinou agora a caminhar com as minhas próprias pernas. Não quer dizer que eu nunca mais vou querer estar perto de você, que eu não tenho mais nada a aprender. Não, não é isso. Até porque quando são pessoas que a gente gosta de estar perto. Mas é a ideia de que você consegue caminhar agora com as suas próprias pernas. Você sabe os caminhos, eu te ensinei os caminhos, eu te ensinei ali como que você vai lidar com as questões do seu aprendizado sozinho. Então, tudo isso, eu acho que a gente, infelizmente, não vê muito na área. Honestamente, a minha graduação foi em Direito, depois eu fiz Pedagogia. No Direito, honestamente, eu não tinha ainda essa visão e essa maturidade toda para te dizer se era assim na época do Direito. Mas eu não tinha essa visão, sabe? Eu não tinha essa visão de que os professores não queriam passar. Honestamente, eu não tinha. Não sei se eu não tinha maturidade para fazer ter esse olhar e tudo. Mas nessa área, eu me senti muito fechada, muito podada. E é justamente o que eu busco não fazer. Porque é o que eu falo. Se eu passei por certas coisas, eu não quero que as pessoas passem também. Né? Então, eu acho que assim é uma forma de eu tirar o olhar para mim e eu olhar pelo olhar de que as pessoas que eu formo vão ajudar tantas outras pessoas. Então, eu vou estar ajudando as outras pessoas também. No momento que eu não
tenho essa postura com os alunos, eu estou prejudicando aqueles que precisam do serviço deles, né? Porque você é um só, você não consegue trabalhar para atender ali 20 crianças. Ninguém, ninguém. Por mais que você seja jovem, que você tenha muita energia, mas você não vai dar conta de atender toda a demanda de crianças que você tem. Ninguém. Tem uma frase muito interessante, né? Eu não sei se é verdade, né? Mas na faculdade eu escutei uma frase sobre o Piaget, que ele falou uma coisa seguinte: o mérito do professor é ver a sombra do aluno maior do que a dele. E Frase desde linda. que eu vi essa frase, eu achei fantástica, porque o mérito do professor não é ver o aluno ainda naquela sala, sentado, se sentindo incapaz, sentindo uma criança não estudiosa, ou uma criança com falhas. O sonho do professor é olhar na rua e ver aquele aluno formado, aquele aluno com alguma graduação além dele. Porque, por isso que tem uma coisa que eu falei uma semana atrás, eu falo fantástico. Eu amo duas coisas: escola e professor. Escola por interação social é fantástico, seja para criança típica ou seja para criança não atípica, porque a escola molda o ser humano Sim. para a sociedade. E para a criança que nós temos com autismo, ela vai ajudar nessa atual situação a ter uma interação social. E o outro é o professor. Porque eu acho que o professor, por mais que ele erre, às vezes, com as crianças autistas, mas tem uns que eles têm uma vontade de acertar, uma vontade de ajudar, uma vontade de passar aquele conhecimento para aquele aluno, mas ele sabe da dificuldade, e você olha na cara dele, mas você vê o desejo dele. E por isso que eu tenho um respeito enorme, porque eu acho que é uma frase que o meu avô falava muito, meu avô foi jornalista, ele falava: o professor é o único mágico que não precisa lançar feitiço. Porque ele transforma vários profissionais sem ao menos lançar um feitiço. E eu acho fantástico o trabalho do professor. E bate muito de encontro, né? As pessoas acharem que eu não preciso aprender, ou eu não preciso ouvir, né? Sobre o que você falou do livro, né? A fala de arrogância. Gente, a gente está em pleno século XXI, né? Se você vai para o campo organizacional da psicologia, as empresas fazem conexões com outras empresas, com outros setores, para trocar informação, para crescerem juntos. Sim. Então, quando você fala de um tratamento, gente, quem gosta de sério, ou quem sabe um pouco sobre medicina, às vezes um cirurgião nunca vai fazer uma operação, uma cirurgia sozinho. Às vezes ele Sim. vai precisar de um cirurgião de outra área para ajudá-lo com determinado paciente. Por que que a gente não pode estar aberto a ouvir outro profissional que está com um cliente? Por que que a gente não pode parar? Oi, então, me conta, o que você está fazendo? Até porque não tem necessidade, não tem necessidade para no final, eu tô colhendo os louros. Não, todos nós. Todos nós, né? O sentimento de arrogância não tem necessidade. A gente pode ouvir, pode trocar, pode aprender. Eu falo que o meu sonho é passar um mês aprendendo com TO. Porque por mais que não dê para usar na sessão, mas ela achei muito a falar. Tem muito. Aqui no Rio, a TO, que é parceira da nossa empresa, ela é TO e pedagoga. Então, Que eu me legal. apaixono por pedagogos. Eu me apaixono Uhum. por pedagogos. Porque eu acho que eles são muito inteligentes, eu acho que eles têm muito a oferecer. Então eu falo, gente, eu falei para ela, acho que você tem que montar um curso. Porque aqui no Rio, né, a gente tem, na empresa, a gente tem um summer camp, que a gente chama, que é um mês que a gente faz terapia intensiva com crianças autistas. E Durante o aí período tem de fono férias. durante o período de férias. E aí Uhum. tem fono e TO que prestam esses atendimentos no local mesmo. Então, a gente tem os atendimentos terapêuticos, depois eles têm fono e TO no mesmo local, e aí vai, que foi uma coisa, e é um sucesso, a gente vê o grau de evolução. E aí, nesse último, eu falei com ela, eu falei, olha, Neila, acho que você tem que dar um curso. Aí ela, gente, mas eu nunca parei para montar um curso. Eu falei, não, mas eu acho que você tem que dar um curso. Sabe por que você tem que dar um curso? Você tem muito a oferecer, e a gente tem muito a ouvir, a equipe toda. Então, o dia que você montar um curso, você pode ter certeza que só da gente vai ter um auditório cheio para ouvir você, porque tem gente que tem muita coisa para falar. E coisa boa para ser escutada, coisa boa para ensinar. Então a gente precisa sentar e ouvir. Sabe? É maravilhoso quando você ouve uma coisa que vai agregar na sua terapia. Eu falo que um dos melhores momentos da minha semana na terapia é quando eu tenho supervisão, né?
com a minha supervisora. Como que é as coisas, né? A gente vai para atendimento e é muito engraçado, né? E a gente está ali aplicando o programa, e faz. Eu não sei, todo mundo já se parou para pensar e falou assim, gente, eu estou aplicando errado. Eu acho que eu estou aplicando errado, a criança não está demonstrando, a habilidade não está indo, eu devo estar aplicando errado. E aí, quando você vai na supervisão, né, e é fantástico, eu digo que supervisão pensava fantástico. E aí a pessoa que está te supervisionando faz assim, tenta dessa forma. E aí, quando você tenta, a criança começa a entender e você fica assim, era só isso que eu tinha que fazer? Era só isso. Porque a gente tem que estar disponível a aprender. Aí, quando você aprende, as coisas começam a funcionar melhor. Mas, e é reforçador, reforça o seu comportamento, né? De querer fazer supervisão e estar em supervisão. E o que eu acho mais legal é que a sua supervisora é muito reforçadora para você. Porque você sempre Muito! fala dela com muito carinho. Então, e aí é muito importante a gente, né, ser um profissional, um supervisor, alguém que está ensinando outra pessoa, que seja reforçador para o outro. Que a gente saiba dar feedbacks de maneira apropriada, que a gente saiba não expor as pessoas, saiba a maneira correta de dar o feedback. Então, isso a gente tem até um módulo na pós sobre isso, de supervisão e gerenciamento de pessoas. E é justo porque a análise do comportamento traz para a gente conhecimento, que você até falou da psicologia organizacional, e dentro da análise do comportamento é a OBM, que é a área da análise do comportamento voltada para empresas, para o gerenciamento de pessoas no ambiente empresarial. E então, assim, existem maneiras de você dar um feedback, de você fazer um feedback corretivo, de você programar um treinamento de maneira que você vá colocar o seu a pessoa que você está ensinando, melhorar a forma como você ensina para ela, como você passa. Então, isso é muito bacana, que é a pessoa querer estar com você. Porque muitas pessoas têm uma experiência ruim com supervisão. E aí a diferença que a pessoa que está dando faz para a sua ideia. Então, assim, você teve uma experiência bacana, você tem uma experiência bacana, mas existem outras pessoas que têm experiências ruins. Então, essa ideia de também que eu posso aprender, né? Essa troca, de que eu posso aprender com a pessoa, porque hoje na área, com a entrada de outras pessoas que já são profissionais, e acaba criando-se uma resistência, porque o que acontece? Tem pessoas que vêm fazer a pós que já são fonoaudiólogos há 10 anos, há 15 anos. Tem pessoas da educação, como a Helena, por exemplo, que dedicou uma vida toda à educação. Então, não sei quantos anos, Helena, não vou falar quantos anos, mas eu sei que são muitos anos. A educação. Eu sei que eu tenho outras alunas que têm, sei lá, 20 anos de formada e que vieram ali começar a aprender uma coisa nova dentro da análise do comportamento. Então, eu tenho muito a aprender com elas, porque elas vêm trazer para mim a visão delas. E elas têm a aprender comigo dentro dessa ciência. Então, a gente faz uma troca, que ela é muito rica aqui. Isso é a verdadeira prática interprofissional. Então, mas dependendo da pessoa que estivesse ali naquela posição, talvez ela acharia que ela não teria nada para aprender. Porque estaria com aquela ideia de supervisão até dos Estados Unidos, onde são estagiários, às vezes são pessoas que não te passaram por nenhuma formação, não tem campo prático. Então, o tanto que a gente tem que aprender a se moldar, saber qual tipo de resposta eu vou emitir de acordo com o meu contexto. Então, é aquela coisa, né? As pessoas, 32 anos de educação. Então, você imagina quantas coisas que não tem, que ela está aprendendo uma coisa nova e que ela está saindo para um novo capítulo da vida dela. Mas ela podia ficar resistente, falar assim, não, o que essa menina tão nova tem para me ensinar? Eu que tenho 32 anos de educação, de sala de aula, de estar ali no campo de batalha, de estar nas trincheiras.
E não, então assim, eu acho isso muito bacana quando as pessoas elas se abrem, porque precisa haver a troca entre quem está dando a supervisão no parâmetro brasileiro, no jeito brasileiro que nós estamos falando dentro desse contexto, entre quem está dando e quem está recebendo. Então a gente faz essa troca o tempo todo, por isso que é tão bacana, porque eu estou aberta e eles estão abertos. Então, isso é maravilhoso, porque a gente troca e a gente Ah, pega diferentes perspectivas. E aí eu imagino que é o que deve acontecer ali com você também. Da sua supervisora também estar aberta aos feedbacks que você dá. De, por exemplo, olha, eu sei que está escrito dessa maneira, só que na prática, o meu cliente começou a fazer isso era uma coisa que ele não fazia, tá acontecendo isso, tô com esse outro problema, com essa outra variável, e ela está aberta ao que você fala que na prática está acontecendo, porque tem gente que é fechado, que escreve uma coisa no é. papel e não quer se E tem abrir que para o que ser. está acontecendo. E tem que ser daquela forma. Eu digo que o melhor emparelhamento é o da minha supervisora. Porque se você conversar com todas as pessoas falam assim, gente, é bom, na hora que ela tem que ensinar, ela ensina, mas se você falar assim, olha, eu acho que dessa forma vai melhorar, talvez a gente não vai reforçar tanta ecologia dele, não sei o que, ela fala, tudo bem, pode aplicar. Aplica e me dá uma resposta daqui a 3 dias ou depois de uma Ela semana está pra gente ver como é que aberta, tá né, indo. ao que vocês trazem. Porque é uma coisa que ela sempre fala, eu vou me mover a partir do momento que você me dá da devolutiva do cliente. Por quê? Eu fico 1 hora, ou às vezes 2 horas, eu faço supervisão dele. Eu não consigo ver o que um atendimento de 4, 8 horas, 6 horas passa. Ainda mais que você faz diário. Então, se Sim. você me trouxer os problemas, eu vou sempre te ajudar. Mas, se você falar, olha, eu acho que se a gente aplicar dessa forma, nesse início vai dar certo. Ela vai falar, ok, vamos tentar. E aí, vai vendo. E eu, por exemplo, ela me dá uma liberdade muito grande, né? Então, a gente estava com uma questão com o atendimento que eu estava fazendo, e aí eu falei para ela, falei, olha, eu acho que a gente vai ter que regredir, dar um passo para trás na apresentação dessa habilidade, e vamos ter que adaptar para essa forma, e depois a gente vai voltando até chegar onde a gente queria. Aí ela pode fazer. E aí, quando eu comecei, as coisas vão dando certo, e eu acho isso fantástico, fantástico. Porque você, como profissional, você se sente bem. Tipo assim, nossa, eu estou sendo ouvido Sim, e ao mesmo tempo valorizado, né? Que na eu estou sendo. organizacional, o psicólogo que trabalha muito na organizacional fica muito ali nesse trabalho, né? De ajudar as pessoas a fazer essas conexões do ser ouvido. Sim, sim. E aí é fantástico. Tipo, eu fico assim, nossa, fui ouvido e olha que deu certo. E engraçado é quando dá certo ainda, porque às vezes a gente. Na primeira vez que eu falei, eu lembro que foi uma vez que eu falei assim, nossa, mas será que vai estar certo? Mas será que eu estou falando tem base? Não. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou falar. E quando eu falei e eu vi que deu certo, a visão que eu estava tendo e foi bom, eu fiquei com o coração tipo assim, lá, eu fiquei, nossa. E aí ela sempre incentiva, olha, se você vê, fala, pode falar, eu acho melhor seguir dessa forma. Porque é uma coisa que, assim, e é interessante a fala dela, porque ela fala, eu não tô lá direto. Então eu Sim, vou colocar em uma base em que eu já aplico. Mas se você souber uma coisa melhor, vai ajudar, é o crescimento do cliente sim. vai ajudar. Eu acho fantástico. E você falou uma coisa que eu gostei muito, que ela fala assim: estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te julgar, para te apontar o dedo, você está fazendo errado, não, isso também está errado, isso também está errado, que é uma prática totalmente errada dentro da análise de comportamento, que a gente prega o quê? Uso do reforço positivo, não o uso Óbvio, da punição, ou da extinção, ou do reforço óbvio. negativo. Então, essa tranquilidade de que tenho alguém que pode me ajudar, tornar o meu trabalho mais fácil. Essa é uma frase que eu sempre falei para os meus alunos, né? Não, eu estou aqui para tornar o seu dia a dia mais fácil, tornar o seu trabalho mais fácil, facilitar o seu dia. Acho que isso é fundamental. E eu adorei porque essa ideia que vocês têm, não, ela é alguém que eu tenho para me ajudar, é um recurso a mais que eu tenho para me ajudar, não para me julgar. Porque isso que é a questão que as pessoas se sentem, elas se sentem julgadas. Por isso que o trabalho interprofissional é tão difícil, porque parece que eu estou te julgando e eu estou fazendo algum Sim, juízo de valor negativo sobre o seu comportamento. Então, quando a gente baixa isso, a gente consegue conversar melhor e estar muito mais aberto, porque a ideia do vigiar
é que as pessoas se sentem invadidas e com medo e com isso recuadas, e aí a colaboração não acontece, porque parece que eu estou te vigiando. Então, eu acho que passar essa ideia é fundamental. Não, isso é uma ajuda, isso é um auxílio para você. Então, eu acho que isso é fundamental. Fico muito feliz de saber que você tem uma supervisora assim, porque não é tão comum de se encontrar por aí alguém com essa maneira, né, de agir, assim. Eu fico bem, bem feliz, assim, em saber que você está numa prática que com certeza, assim, muito bacana ali dentro de uma empresa e já ali bem à frente, já acabou de terminar a faculdade, já começou a pós. Então, assim, você tá anos-luz, assim, à frente. Não, e é engraçado porque, assim, quando as pessoas que entram agora, os novos estagiários, eu sempre fico olhando e falei assim, gente, eu falei, a empresa deveria ter existido antes. E aí elas sempre ficam falando, né, que são duas, e as minhas patroas sempre ficam falando, mas existiu agora e tal. E foi bom tudo que você passou, porque teu a experiência que você tem hoje, isso também é fruto, tudo que você fosse, mas gente, a gente ensina tudo muito bom. Porque a gente tem no nosso processo seletivo, a gente ensina sobre os reforços, a gente ensina sobre ajuda, a gente ensina sobre muitas coisas que vai ser usado na terapia, até porque a pessoa precisa aprender para ela aplicar. E Sim. aí, e nesse caminho eu falo assim, gente, se eu tivesse aprendido um terço disso antes, com certeza eu não teria errado tanto como eu errei. E aí a minha supervisora uma vez pegou e falou assim, que bom que você errou. Aí eu fiquei assim olhando aí ela, sabe por quê? O seu erro te fez acertar hoje. Sim, E eu achei sim. fantástico a fala dela, porque ela falou, sabe por quê, Jorge? Quando você tá ali, você aprende, você busca informação, e você corre, você vai atrás, você ajeita dali, ajeita daqui, e você vai, você vai. Então você nunca vai ficar preso, nunca vai ficar perdido. E aí eu falei, mas olha, eu falei, gente, mas se eu tivesse talvez um terço disso, de ter alguém ali e tal, fazendo as coisas. Aí ela falou, Jorge, mas hoje se você chegou onde você chegou, é porque você também precisou passar por aquilo, fica tranquilo. E eu acho fantástico, maravilhoso, porque eu pensar que eu falei assim, gente, a minha primeira pergunta quando me falaram sobre aba é, o que é aba? E aí eu tive que explicar o que era aba, e aí hoje é muito engraçado que as pessoas perguntam para mim, Você você é o que trabalha com fala. aba? Aí hoje, uma das maiores perguntas que tem aqui no meu Instagram, ou na rua, com alguém que eu converso é, mas o que que você faz que se chama aba? Eu explico, olha, é análise do comportamento aplicado, é um tananana. E aí eu vou explicando e as pessoas ficam, meu Deus. Primeiro que eu acho uma coisa fantástica quando a gente fala, né? É uma coisa que uma comportamento, a gente vai total com comportamento. É um processo terapêutico que eu faço com crianças autistas, todo voltado no comportamento, todo nessa área, que não sei o quê. E as pessoas já falam assim, autismo? Com crianças autistas? Nossa, eu não sabia, eu já achei. E aí vem a primeira fase, né? Hoje eu escutei essa primeira frase. Nossa, mas você faz? Mas vocês usam cannabis? Aí eu falei, não. Eu falei, isso é outro setor. Eu falei, por favor. É Aí outra ela, área. não, tudo bem. Eu falei, não, isso é outro setor, isso aí você. Isso é um Se a gente deixa lá para neurocirurgião, os você pode procurar. médicos. Eu falei, você pode procurar um neurocirurgião, que ele vai te ajudar nessa área. Eu falei, mas não. Eu falei, eu trabalho com comportamento aplicado para crianças autistas. Então, é todo um processo nesse. Aí ela sempre tem a pergunta, mas é só para autismo? Eu falo, não, para outras questões você também pode trabalhar. Eu falo, não necessariamente só o autismo. É que eu trabalho com crianças autistas, mas você pode trabalhar com outras questões que sejam apresentadas. E aí é fantástico, porque na faculdade, né? E aí as minhas amigas, era engraçado que a gente sentava e todo mundo conversava sobre aba, né? Ah, eu estou fazendo isso com o meu cliente. Ah, eu fiz isso. Ah, não sei o quê. E a gente ia trocando, né? Todos os estudantes. Aí hoje, todos formados, a gente continua trocando e um fica falando para o outro, olha, faz esse curso, faz não sei o quê, faz a pós, faz o mestrado, olha só, estuda isso. Gente, vocês viram isso, gente, vocês viram aquilo. E é tão bom, é fantástico, né? Quando você tem um grupo da faculdade que está todo mundo no mesmo caminho, porque acaba que um vai dando pedra pro outro pra gente conseguir, tipo, olha,
esse negócio maravilhoso, isso aqui é bom, isso aqui vai te ajudar. Tenta isso, tenta aquilo, Vira um né? apoio, né? Um auxílio, né? E é tão bom isso, é tão saudável, Ah, porque geralmente, porque vocês vieram da faculdade com isso, é diferente de quando as pessoas já se encontram na vida profissional, entende? sim. Porque aí existe uma competição, muitas vezes, todas aquelas outras variáveis intervenientes. Mas vocês já vieram ali da faculdade, e é tão bom Uhum. isso, é tão gostoso ter com pessoas que são assim, que foram para o mesmo caminho, porque às vezes você tem da faculdade, mas cada um foi para uma área, um foi para Hum. clínica, um foi até às vezes para psicanálise, foi para organizacional, e aí não tem muito essa troca direta, né? Das questões de trabalho mesmo. E é fantástico, que aí você fica com aquele grupo, aquela panela, né? A famosa panela, aonde as pessoas. E aí a gente fica trocando, é maravilhoso. Uma das minhas amigas que estudou comigo e hoje trabalha na empresa, ela é minha supervisora. É maravilhoso o nível de troca que a gente tem, porque a gente já tinha uma amizade antes. E aí, às vezes, eu faço algumas coisas e falo assim: olha, vê o que eu estou fazendo. E aí ela fala: ai meu Deus, lá vem ele. E é fantástico, eu sou apaixonado pelas trocas que a gente tem, porque além do relacionamento profissional, tem o relacionamento pessoal. Então, eu tenho essa facilidade de separar o que é profissional, o que é pessoal, mas a gente sempre está falando, tipo, olha, faz isso, e aí? Vambora, faz não sei o quê. E eu acho fantástico, porque eu tenho uma questão comigo, que eu gosto de ver os meus amigos crescendo profissionalmente, eu acho fantástico isso. Porque quando você tem amigos que crescem profissionalmente, são pessoas que para mim são maravilhosas. E aí, ver aonde ela chegou, e eu acho fantástico, eu fico assim, gente, eu falo para ela, olha, você é muito capaz, olha o que você está fazendo, olha onde você chegou, você dá conta, sim. Aí ela, ai, mas será? Eu falo, você dá conta. Você é Baixa muito uma inteligente, você síndrome tem do umas sacadas impostor muito boas. nela. Nossa! Começa ali um sentimento. Aí eu começo a falar assim, não, olha só, deixa eu bloquear e redirecionar você e vambora. Vou logo bloquear os seus pensamentos, redirecionar você, que você está indo muito bem. E eu acho fantástico. É muito difícil eu ficar pensando em coisas negativas do próximo. Eu não gosto disso. Então, eu não vou me perder tempo pensando uma coisa negativa de uma pessoa, até porque eu não gosto de ser o detentor desses pensamentos. Então, eu gosto sempre de ver as pessoas indo muito melhor, as pessoas dando seu trabalho, porque eu acho que se todo mundo acorda de manhã para trabalhar, é porque todo mundo tem alguma coisa para fazer, tem alguma família para cuidar, tem alguma questão para ser gerenciada, seja familiar, você é responsável por alguém, seja por filho, por pai, por casa. Então, só o fato de Sim, você acordar de manhã para ir trabalhar, mostra que você está com força de vontade de fazer alguma coisa, que você está indo atrás. Porque é difícil a gente trabalhar hoje, nessa pandemia, né? Ano passado estourou a pandemia e eu não sim. parei de trabalhar, né? Os casos que eu atendia pararam, a empresa me alocou em outros casos, e eu fui trabalhando até o final do ano, lógico, a gente para nos feriados, etc. Uhum, Só que eu trabalhei no auge da pandemia, máscara, face shield, bananã, uhum, não sei o que lá. E a gente trabalha na tensão, né? sim. Então, Com medo? ó, horrível, porque o medo. E aí no final do ano, parece que foi assim: olha, agora que relaxou, e quando relaxou no final do ano, eu peguei a bendita da Covid, né? E aí eu terminei o ano, falei, gente, eu acho que foi o presente, tipo assim, ó, você não vai pegar no auge, mas quando a poeira baixar, você vai pegar. E a gente ainda continua. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei de onde você tá, mas aqui no Rio de Janeiro, as notícias Brasil, não, as notícias não são boas em relação a esse assunto. E aqui no Rio de Janeiro, as notícias vão de boas e ruins, assim, Sim, sim. são extremos Aham, muito rápidos. Então a uhum, gente continua ainda se protegendo, sim, evitando estar em lugares, evitando fazer as coisas, os atendimentos de máscara, não sei o quê. Só que é tenso, né? É uma coisa, tipo, ai, sim, um pouco ainda tem um ar de pesado você ir prestar sim. um atendimento. E, e eu falo assim, olha, eu falo quando eu entro na casa do cliente, a Covid está lá fora. Deixa a notícia ruim lá fora. A gente tem uma política na empresa, né? Porque a gente trabalha com as anotações que nós fazemos é via um aplicativo. Uhum, Então, a gente tem uma política de modo avião, que é o que? O telefone fica em modo avião. Lógico, certo.
Aconteceu um imprevisto, notifica a família do imprevisto que você teve, diz que o telefone não vai ficar no modo avião, até Uhum. porque nós somos seres humanos. Sim. Há quem tem família, há quem tem filhos e etc. E quando a gente fica no modo avião, a gente fica completamente desligado. Então você fica 4 horas, você e uma criança, fazendo atendimento, completamente desligado do mundo externo. Você só sabe que está tendo guerra se explodir alguma coisa. Sim, perto de você. Então você fica ali, é tão prazeroso que eu acho que assim, você ser terapeuta, você tem que gostar. Porque não tem o glamour. Eu brincava na faculdade, eu falava assim, gente, olha, vai chegar a época que nós, todos psicólogos, a gente vai começar a clinicar de roupa de marca, bem arrumado, não sei o que, sei o que lá. Num consultório. No consultório, todo mundo chegando, bem arrumado. Eu ando pra cima e pra baixo de calça esportiva. Aí tem que ficar trocando blusa toda hora, Aham, porque a gente tem que trocar por conta da Covid, porque pega não sei o que, pega não sei o que lá. aham. Eu ando de blusa, tênis Às esportivo, vezes mão suja de meia, tinta, massinha. me- meia antiderrapante. Quem já perdeu, só quem é terapeuta já perdeu calça pro slime. Ah, Que eu clássico. falo, Deus criou a tinta e o diabo criou o slime. Porque a tinta você lava, se for um guache, você lava e sai da calça. O slime agarrou, tem que jogar fora. Acabou. Acabou. E eu falo assim, gente, você tem que gostar, porque olha, perder calça para slime é pior do que perder calça quando rasga. Por isso que eu falo, você tem que gostar. Eu tinha uma questão muito grande com tinta. Desde criança eu nunca gostei de pintar o rosto, pintar a Você tinha mão. uma questão sensorial. Aí eu tinha uma demanda sensorial muito alta com tinta. Ah! E aí, a primeira coisa que a minha supervisora fez uma vez, ela foi fazer um trabalho de tinta com as crianças e ela falou assim: põe a mão na tinta. Eu falei, ai meu Deus. Aí ela foi, Ixi. aí eu tive que colocar a mão. E hoje em dia eu já saio da terapia com tinta. Em abril, né, que foi o dia do índio, o meu cliente começou a me rabiscar, eu comecei a rabiscar ele. Aí eu falei, vamos fazer tatuagem de não sei o que, não sei o que lá. Aí eu saí da sessão todo pintado de preto, não sei o que. Na rua as pessoas me olhavam, tipo, gente, o que Quem é aconteceu? O que você? aconteceu? A minha É. mãe me olhou e falou assim, a minha mãe falou, o que aconteceu com você? Aí eu falei assim, a gente tava falando sobre índio, pintura corporal. E aí eu comecei a pintar o meu cliente, que ele tinha uma rigidez com essa questão de pintura corporal. Comecei a pintar o braço dele. Ele gostou, só que ele tem uma questão motora. Ele não tem essa motora fina muito boa. Ele foi escrever um J, ficou uns garranchos. Aí ela falou assim, meu Deus, quem é você? Meu filho completamente mudado. Porque antigamente você não tinha nenhuma. Eu falava, eu tinha rigidez com isso, pintar o corpo, usar tinta. Hoje eu já saio da sessão Você já com a mão toda aprendeu, tá suja de vendo? tinta. Hoje já tem essa habilidade adquirida, de sair com a sessão com a mão suja de tinta, de sair todo pintado, se tiver que fazer. Graças a Deus, eu agradeço muitas vezes que os clientes não gostam de slime, porque quando já gosto de slime, eu já levo uma outra calça na bolsa. Eu já aprendi a técnica, que é o seguinte, a gente não Ah, perde o reforçador, mas perde a calça. entendi. É. Então, Depende do reforçador de quem, né? No caso, é, o seu, que é a calça, já era. Agora, o cliente, como a gente é o cliente acima de tudo, aí gente, lascou. a dica que eu falo e sempre falo para todo mundo, olha, se o reforçador máximo do cliente for slime, leva a calça extra. Melhor você perder o slime, mas ter uma sessão maravilhosa, com as demandas que você deu respondidas, com tudo que você gostou. Ou, meu filho, você tem que ficar muito craque e fazer lambda aeróbica, ter a aeróbica muito boa para quando o slime cair, você puxar a perna. Porque, meu filho, acontece. E é bom. Sim, sim. O É bom, é slime é maravilhoso. terrível. Ah, o slime é assim uma coisa é triste assim, mas a gente supera, né? Eu já perdi o apego já a tapetes, a sofá, até roupa deles mesmos, assim, de cair na roupa deles mesmo. Já tive que desfazer. É uma coisa terrível. As meninas, depois eu vou perguntar para elas
Se elas já perderam roupa. Não posso perguntar, não, senão depois vão querer me cobrar, né? Vão me mandar a conta, né? Melhor ficar Vou calada. falar, olha, É. eu tenho uma amiga que grudou no cabelo dela. Olha, mas ela filmando assim, chorando, ela, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, No dizem que se você cabelo. tomar banho quente, sai. Falei, nunca testei porque eu tenho pouco cabelo. É, Então, assim, nunca no meu, precisei. esse experimento, eu falei, esse experimento não vai ter topografia, não vai ter nada, porque você não vai conseguir fazer. Aí ela falou assim, Gente, meu Deus. Mas a sorte que ela falou que saiu com um banho quente, foi saindo aos poucos. ufa. É Mas o ela tomou aquele banho. melhor. A melhor alternativa é atender com o cabelo assim, preso mesmo, para não Sim. acontecer nada. Eu já saí de casa, eu já saí de um atendimento que eu tive que ir embora para casa porque ele tinha rasgado um pedaço da minha blusa, de um comportamento Nossa. agressivo e tudo. E dali eu tive que ir para casa porque não tinha condição de eu ir para nenhum outro lugar e eu achar que eu apanhei do marido, né? Assim, meu Deus, temos uma vítima aqui, até você explicar o que é. Então, assim, mas assim, são circunstâncias que a gente tem que estar preparado, né? Por isso que evitar, assim, brincos, né? Brincos ser bem pequenos e ainda assim, se for um caso mais complexo, até evitar brinco, colar, né? Qualquer tipo de coisa. É por isso que quando eu vejo uma terapeuta no salto, ali, toda ali na camisete do Dalina, no salto, eu falo assim: você trabalha com. Penso eu, né? Será que essa pessoa trabalha com. Como é que ela consegue sentar no chão com uma criança? Assim, né? Não casa muito bem, né? Porque hoje em dia já tá mais na moda, assim, o look mais despojado, né? O tênis, Sim. os moletons Sim, sim. despojados. De uns tempos pra cá, isso tem estado mais na moda. Mas, há uns 5 anos atrás, isso não era moda, ainda não era tendência. E aí eu via com uma saia, já vi terapeutas indo fazer visita em escola com saias, assim, e decote. E eu falei assim, gente, onde que esse ser humano ele vai numa sala fazer uma visita numa escola, que você vai no parquinho, você vai pisar na grama, na escola, você vai avaliar a criança, então chega com uma bolsa desse tamanho. Assim, são coisas que, assim, hello, você tem que ser uma planta quando você vai fazer observação. Quanto menos você vai vestida de verde, porque se tiver muita Verdade. vegetação na escola, você já se camufla ali, sabe? Óbvio, óbvio. Gente, olha, é muito engraçado essas. Eu já perdi cordão, né? Eu fui uma vez fazer um atendimento e Ai, aí eu esqueci um cordão grande. Eu tinha um cordão grande. E aí eu esqueci, tô ali no atendimento e fazendo não sei o sim, quê, papapá. Quando eu virei, eu senti segurar. pá. Você se sentiu Pra segurado. quê? Não foi nem um comportamento inadequado, mas foi segurar porque o cordão tinha uns 3 pingentes assim e segurou para mexer. Só que Uhum. nisso que segurou para mexer, puxou sem querer. Quando puxou, assim, tum! Aí ficou tudo na mão. O cliente me olhou, tipo assim, desculpa. Mas foi uma cara tão de desculpa que na hora eu comecei a rir. Eu falei, gente. Aí eu peguei, guardei. Olha, o do cordão foi fantástico. Eu já tive um óculos também perdido, né? O que Eu, aconteceu com o seu lá, óculos? Aqui em casa, o Dioguinho já. Não sei o que ele fez com o óculos, que inclusive estou devendo o óculos da Kelly, que trabalha comigo há um tempão. Que sei lá, um dia ele nervoso, agitado, deu uma trincadinha no óculos dela, na lente do óculos dela. nossa, eu fazendo terapia com o cliente, papapá, não sei o quê. E aí eu abaixei, quando eu voltei, aí eu, muito bem, bate aqui, ele bateu nisso, que na outra que ele foi bater, passou. Eu fiz assim, bate aqui, muito bem, bate aqui. Aí essa passou. Quando essa passou, essa veio. Tá! O óculos foi todo para trás. Quando eu ajeitei ele para frente, a haste daqui do lado fez assim, puf! E ele fez assim, puf! É, O óculos desmontou. Eu na hora desmontou. olhei. Eu não consigo fazer terapia sem óculos por conta de uma questão de visão. Eu Aham. peguei, passei uma cola,
Saquei cola e falei, vamos embora. Sessão de 8 horas. Falei, ainda falta 2 horas para acabar a sessão e a gente não vai perder o óculos. E aí eu fui, ajeitei, aí eu liguei pro meu pai assim que eu saí. Falei, olha, sabe que horas a ótica do seu trabalho tá aberta? Não sei o que. Ele falou, olha, fica aberta até tal hora. Aí eu peguei o ônibus, fui correndo para lá, já fiz tudo, já comecei a fazer um óculos novo, porque eu falei, gente, ficar sem enxergar não posso. É, E aí foi ajustando. Mas eu falei, gente, olha, é cada coisa que a gente vai perdendo ao longo da são terapia. circunstâncias, né, que a gente tem que estar preparado e tem que gostar, né? Não, eu digo que se você tem 2 clientes, você tem problema de memória igualmente, trocar nome, tome cuidado. Porque você pode achar que a criança não está respondendo, mas se ao invés de você estar chamando de Joaquim, você está chamando de Antônio. Então a criança não está respondendo porque não é o nome dela. Tá bom? Então, assim, Não cuidado, é um igual a mim. problema no programa, nem na criança. Não está apresentando nenhum comportamento inadequado, o problema é no terapeuta, no aplicador, que está trocando o nome da criança. Porque na sexta eu estava assim, vamos lá, Joaquim, nananá, Joaquim, nenenê, nenenê, nenenê. Só que no fim das contas a criança não respondia, eu falei, ué. Eu falei, óbvio que não é Joaquim. O nome dele é Antônio. Então eu tenho que chamar de Antônio. Aí o Antônio, a criança começou a responder. Eu falei, muito bem. Eu falei, parabéns, uma habilidade você tem, que é não responder quando não é chamado. Ele tem a Falei, muito bem. discriminação, ele tem a habilidade de discriminação quando chama o nome dele, só ele só responde perante o estímulo do nome dele, que é o correto. Eu falei, você tá certo, o terapeuta tá errado, tá? Mas Tá é precisando de uma sexta-feira o ajuda terapeuta. visual Eu pro falei, o terapeuta. terapeuta. É, colocar uma Eu ajuda falei, visual aqui olha. no braço, vai trocando as pulseirinhas. Agora eu tô com o Antônio, aí troca a pulseirinha, agora eu tô com o João. Olha, tem que ser. Eu falo que é muito engraçado que quando o dia é corrido, assim, a gente fica. A gente trabalha muito com ajuda visual, né? E o meu Aham. cliente da tarde, ele é fantástico. Qualquer ajuda visual e qualquer coisa que você ensine, ele tem uma questão visual maravilhosa. E aí ele pegou. Eu trabalho com cordão de ajuda visual para algumas coisas. E aí ele pegou o cordão e ele tá, coitado, tava muito desesperado para ir ao banheiro. Muito desesperado. Só que ele gosta de fazer. E aí ele pegou e me puxou. Só que ele me puxou, por mais que eu seja alta, a mesa dele também é alta. Eu fiz assim, ó, pum! Aí eu bati na cabeça na mesa e ele pedindo para ir ao banheiro, coitado, porque ele é não verbal. Só que eu voltei sentindo tanta dor na cabeça. E Vendo aí ele, estrelinhas. desesperado, desesperado. Aí eu tirei o negócio e dei para ele. Aí ele me mostrou que ele queria o banheiro. Eu falei, muito bem, você pediu muito bonito, vai ao banheiro e tal. Eu falei, gente, eu falei, gente, olha, quando a gente conta, as pessoas devem ficar assim, não, não é possível. Você Eu falei, tomou um mas gente, foi galo tão ali assim, na cabeça. um galo de ser puxado assim para baixo, porque ele me puxou com tanta pressa, coitado. Falei, mas olha, no fim do dia, quando você acaba, eu falo assim, gente, valeu muito a pena. Porque eu falo, se você não ri durante a terapia, que às vezes tem algumas coisas que eles apresentam do nada, Sim, olha, umas pérolas, eu, né? eu acho fantástico. Acho fantástico. Eu tenho um cliente verbal e um não verbal. Então são 2 opostos que você Aham. fica assim, gente, meu Deus do céu. Falei, onde essas crianças estão aprendendo tudo isso? Que não é comigo. Falei, isso aí não é comigo. A mãe do meu cliente da manhã ficou assim, ó, isso aí eu não fui eu que ensinei, não. Não me culpa, não. Porque isso aí alguém ensinou, vai procurando aí nessa equipe multidisciplinar dele, que alguém ensinou isso aí, não fui eu, não. Mas eu acho muito fantástico, sabe? No final eu fico olhando e falo assim, gente, é lindo. É lindo ver Sim. quando eles apresentam alguma habilidade que talvez a gente não ensinou, a gente nem comentou, e ele, tipo assim, abriu uma caixinha. Eu falo, gente, eu adoro esses momentos. Adoro. São os momentos que eu falo, não posso rir, mas na mente eu tô gargalhando. E Uhum. às vezes são umas respostas, Sim. você sabe Aham. que são umas respostas. Sim. Olha, e aí eu fico assim, não posso rir, mas tem coisas que casa com o momento. Tem coisas que fica aí certeiro e você fica assim, gente, eu não posso rir. Vamos ficar Sim. sério. E eu Aham. tenho riso frouxo. Gente, pra mim, quem tem riso frouxo, então você se segura, porque no final, que acaba a terapia, ou que depois está em outro momento, você ri, mas é apaixonante. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu, antes de trabalhar com análise do comportamento, antes de trabalhar com aplicador, eu sempre pedi muito a Deus para trabalhar na minha área. Eu falo, Deus, olha, eu queria trabalhar, quero trabalhar como psicólogo, quero trabalhar em psicologia, porque eu não aguento mais ficar trabalhando no setor administrativo. Eu falo, eu não quero ser
psicólogo organizacional, não quero ir para essa área, e eu quero sim, e luto por isso, para ir para o setor, para ir para a área e trabalhar com o que eu quero. E hoje, eu sou completamente apaixonado. Eu adoro ir para um caso novo, porque quando falo assim, você tem que fazer emparelhamento, aí eu tenho uma bolsa enorme, que eu encho ela de coisa. Porque eu falo, terapeuta tem que ter material, Você uma vai coisa que lá minhas supervisoras... no. Você vai. É no Saara, que é Então, onde aqui perto, tem as 50 mil coisas. perto da minha casa, tem como se fosse um Saara, né? Que é Aham. chamado de hospital. É um shopping, então ele tem várias coisas de maneira. Só que assim, terapeuta, gente, vou mostrar a arma do terapeuta, que é isso aqui, plastificadora. Isso, é. Terapeuta que tem plastificadora e impressora, são duas Aham. cinturão do Batman. Isso. E aí eu vou nesse local, eu compro algumas coisas e deixo guardado aqui. E quando eu chego na casa do cliente, por mais que a minha supervisora tenha feito a entrevista antes da avaliação e etc. E ela me passa, eu gosto sempre de chegar, me apresentar e conversar com a mãe do cliente. Então eu falo, oi, tudo bem? Meu nome é Jorge. O que que ele gosta? O que que ele gosta de fazer? O que que ele gosta mais? Que materiais ele gosta de usar e tal. E eu vou guardando aquilo, né? E aí vou procurando na casa. E se eu não tenho, eu compro. Que eu falo assim, quer saber? Tem coisas que eu prefiro levar a minha, por quê? Porque às vezes está na casa, ele tem sempre o acesso. Sim. Quando é seu, você leva embora, então no outro dia o reforçador continua intacto, porque ele só usou durante aquele tempo. Quando está na casa, acaba que vai ficando, o reforçador vai perdendo a sua força, porque, gente, é igual com a gente, normal. Coisa que eu sempre falo. Se você começou do dia no McDonald's, ia chegar uma hora que você ia falar Sim. assim, ah, tô de Sim. saco cheio, super chato. E não é diferente com as crianças autistas. E aí eu gosto de levar, eu abro a bolsa assim, ó, eu cito ou aqueles filmes hollywoodianos. Aí quando eu abro a bolsa, aí eu vou tirando, eu vejo que o reforçador não foi forte, eu puxo o outro. Aí você vai vendo. E aí eu tive um caso que o cliente já ia direto para minha bolsa, aí eu escondi a bolsa. Porque eu falei, nossa, eu vou também perder todos. Calma aí. E aí você vai tirando e vai usando. Eu acho fantástico início de caso. Porque você tem que fazer emparelhamento, então você leva o reforçador, você vai sabendo qual que ele gosta. Aí você já vai montando um grau de reforçadores, tipo, esse eu posso usar, esse eu não posso, esse ele gosta. Eu tive um cliente que ele gostava de usar tinta, né? Pro seu Aí um terror. dia, pro meu terror, mas um dia eu falei assim, quer saber? Agora eu vou ser o melhor terapeuta do mundo. Peguei a bacia, falei assim, Jesus. nós vamos brincar de tinta. Joguei um vermelho, joguei um verde, peguei as mãos dele, peguei as minhas mãos e fiquei brincando, e fiquei fazendo, não sei o que lá, tananã. E aí eu fui ali, fiquei ali cerca de uns 10, 15 minutos fazendo aquilo, brincando com ele, colocando a mão, e comecei a colocar uns animais, né? E aí, às vezes, ia puxando os animais, tentava limpar eles um pouco, eu falava, que animal é esse? Porco, muito bem, aí colocava de novo e tal, ia fazendo. Porque a gente precisa ter armas, né? Para tipo, conseguir fazer aquelas coisas maravilhosas, para conseguir fazer aquilo tudo, porque você precisa se Perfeito. reinventar. Chega uma hora, Sim. a minha supervisora sempre fala, precisamos ter flexibilidade. Se não deu para fazer ali, faz no chão. Se não deu para fazer no chão, faz no outro canto. Se não deu para fazer no outro canto, faz no outro canto. Mas tenha flexibilidade. Chegou lá, o cliente ainda está acontecendo alguma coisa, tenha flexibilidade de mudar a sessão, vamos mudar isso, mudar aquilo, precisa fazer não sei o quê. Não fica nessa coisa de terapeuta rígido, de tipo, não, tem que ser dessa forma, que não sei o quê, porque tem clientes que têm rigidez. E às vezes Sim. a rotina visual, para eles, é muito prejudicial. Por quê? Porque ele vai adorar fazer. No início é maravilhoso. Tá fazendo Sim. aquilo, ele tá entendendo. E quando você precisar mudar o que aconteceu em imprevisto, por exemplo, hoje a gente vai fazer só até determinado local e depois você vai sair e vai para fono. E aí o cliente não aceita essa mudança na rotina porque precisa ser. Então é uma coisa que ela sempre fala, tenha flexibilidade. Para quê? Para mudar a rotina às vezes por semana. Para o cliente entender que se semana passada ele começou dessa forma, ele vai começar de outra. Se hoje ele está fazendo isso, amanhã ele vai fazer aquilo. Para ele entender essas transições, ao mesmo tempo entender que possa acontecer imprevistos. Para ele entender também que possa ser mudadas as coisas. Se hoje a gente vai começar dessa forma e vai terminar dessa forma, amanhã a gente vai começar daquela forma e vai terminar da outra forma. Para cada vez mais a gente ir trocando.
E eu gosto, isso é uma coisa minha que eu falo assim, eu, ou pelo menos de 2 ou uma vez por semana, eu mudo a rotina dos meus clientes. Como vai Perfeito. começar? Vai começar dessa semana por essa forma, então semana que vem vai começar de outra forma, ou então eu vou esperar um pouco mais, porque dependendo de como for, e aí eu vou mudando. Por quê? Porque também para eles conseguirem entender, né? Porque acontece, acontece. Às vezes você chega em algum lugar e tem alguma coisa diferente, ou vai ir acontecer de uma certa forma e não vai mais, então vai acontecer de outra forma. E entender, olha, mudou, mudou, vai ser dessa forma. Perfeito. Até para eles irem relaxando. Sim, E aos vendo que tá poucos tudo irem bem. entendendo, lógico. Lógico que mudou, olha, mudou e tal. A gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer aquilo. E acontece. E aí depois fica super tranquilo. Lógico que no início a gente sempre. O início eu gosto quando tem essas dificuldades no início, e depois a gente vai e faz e vambora. E vai dando, vamos fazendo esse manejo do comportamento, vamos fazendo o que tem que ser feito. Eu gosto muito da parte de AVDs, né? Por conta de ter ido acompanhar o caso fora do Brasil, eu trabalhei muito isso. Então, se vestir, escovar os dentes, desfraude, tomar banho, alimentação, servir a própria comida. Eu adoro, adoro, adoro. E a maioria dos casos que eu pego a minha patroa sempre coloca essas questões para que eu possa ser trabalhado, porque sabe que eu gosto mesmo. Trabalhar na lavagem de mãos, escovar os dentes, trocar de roupa, se vestir. Gente, eu não sei, tem gente que fala assim, ah, mas isso é muito chato, porque eu tomo da minha sessão. Eu falo, ah, graças a Deus toma da minha sessão, porque a criança tem que aprender. Tem que aprender. Gente, a gente Você tem a trabalha para não cara de depender. grupo, você tem a cara de grupo de habilidade social. Ah, eu Vocês só, adoro, adoro. na hora que passar a Ah, pandemia, né? Porque agora tudo mais complicado em grupo, mas na empresa de vocês, acho que vocês podem oferecer um grupo de habilidades sociais e você ser o cara para comandar o grupo, porque eu acho que você tem a cara do grupo de habilidade social. eu adoro, ainda mais quando a gente teve no último Summer Camp que a gente fez, né, que foi esse ano, a gente fez dentro de vários protocolos de rigidez e etc. E aí tinham 2 turnos, no turno da tarde, tinham crianças que tinham essa questão de competitividade. Nossa, eu adorava. E aí todo mundo fala assim, gente, a criança no meio das crianças, como pode? Porque eu falo assim, vamos lá, olha só, você vai perder, que não sei o que, não sei o que lá, para estimular isso neles. E era maravilhoso. E a gente sempre explicava, porque a gente fazia alguns acordos com alguns, falava assim, olha, nós vamos brincar disso, se você perder, a gente vai fazer isso, se você ganhar, a gente vai fazer isso, se você não gostar, você também pode falar, eu não gostei, etc. Eu adorava, adorava, adorava. A V10 eu adoro, tanto que quando tem esses programas, eu gosto de fazer o quê? Eu olho a quantidade de horas que eu vou ter na rotina e já coloco eles. A primeira coisa que eu coloco são os programas de AVDs na minha rotina. Por quê? Porque vamos fazer. E aí depois eu vou fazer os outros programas de aquisição de outras habilidades, de outras questões, porque eu acho assim, não, a gente precisa fazer. Porque eu sou uma pessoa que adoro quando a gente fala sobre independência para crianças autistas. Por Sim, quê? Porque eles podem sim, se eles apresentam habilidade, eles têm capacidade, e se eles conseguem, a gente pode sim ensinar a se vestir, a pegar uma cueca, a colocar um sapato, a colocar uma meia. Lógico, se a criança não consegue fazer isso, não tem essa habilidade, tudo bem. Mas se tem, a gente pode trabalhar, a gente pode explorar essa parte. Varia de caso para caso. Ah, mas esse cliente não tem, a gente vai trabalhar só nisso. Ok, vamos trabalhar só nisso. Acontece. Acontece. A criança tem as sim, habilidades dela, são diferentes. Não são padronizados, não são iguais. Então a gente vai fazer isso. Mas as que tem, eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito. E eu fico muito feliz quando eles começam a fazer por conta própria. Porque isso é perfeito. bom. Sim. Nossa, eles estão E fazendo. que é o tanto que é Eu sempre. possível, né? É o que ele consegue. Se é isso que ele consegue, tudo bem, vamos embora, vamos fazer assim. É isso que ele consegue, é isso que ele está demonstrando. Algumas crianças têm mesmo questões motoras, então colocar o short, colocar a cueca é difícil. É difícil, mas vamos ver até onde ele vai. Se ele vai até aqui, ok, ele foi até aqui, isso é ótimo. A gente sabe até onde ele vai, a gente sabe até onde ele consegue. Ah, ele não consegue, tudo bem. Ok, Sim. sabe? É uma coisa que eu estava conversando em um grupo de amigos, né? E aí perguntaram, ah, mas os autistas, eles são padronizados? Todos eles apresentam a mesma habilidade? Eu falei, não. Eu falei, já começa do grau de verbal e não verbal. Aí a menina ficou assim, ah, eu não sabia disso. Eu falei, então você já tem essa primeira modificação entre eles. Eu falei, fora outras. Eu falei, habilidades são questões assim,
Uns têm, outros não têm, apresentam, não apresentam, conseguem adquirir, não conseguem adquirir. E aí ela falou assim, nossa, para mim eu achava que todos eles eram padronizados, todos não falavam, todos se mordiam e todos se batiam. Eu falei, tem, mas não são todos. É que as pessoas acharam dessa forma, mas não são todos. Aí ela Sim, falou, nossa, é uma realidade, a gente precisa aprender mais sobre isso. Eu falei, olha, a gente precisa aprender sobre muita coisa. E o autismo é uma delas, porque cada vez mais apresenta-se para a sociedade mais essa pauta, cada vez mais isso está aí, e se a gente simplesmente deixar passar, vai ser um problema. Porque sim. lá na frente vai ter um grupo que vai ter acesso às informações, vai ter um grupo que vai trabalhar com isso, e vai ter uma parcela da sociedade talvez muito maior que não vai conseguir gerir isso, porque as crianças de hoje vão ser os adultos do amanhã, os idosos do amanhã. E como que vai ser a gestão se não for passado esse conhecimento? E aí ela falou, com certeza. Eu falei, então, por isso que é uma coisa que eu falo, o meu trabalho não é um trabalho para uma semana, o meu trabalho é um trabalho para o futuro. O que eu vou Sim. fazer hoje vai reverberar. Eu penso muito nisso. O que eu faço hoje vai reverberar no futuro, vai reverberar em alguém que viu ou gostou, em alguma família que recebeu o meu trabalho e essa criança adquiriu alguma habilidade. De alguma forma, no futuro, o que a gente faz hoje reverbera. E por isso que eu acho fantástico, fantástico. Eu sou Perfeito. apaixonado. Bom demais, Jorge. Fico feliz demais de ver seu trabalho. E é incrível que, como você trazendo todos esses elementos, todas essas coisas, enquanto você falava, eu pensava que o quanto que ainda tem pessoas que têm uma visão errada, mas infelizmente que eu sei que às vezes as pessoas receberam esse serviço, nem todo mundo teve um terapeuta aí como você, receberam esse serviço distorcido, né? Então, que aí a análise do comportamento, né? A terapia ABA leva a fama de rígida, de robotizada, de agressiva, e uma série de coisas. Então, assim, a gente vai desmistificando as coisas. Então, eu sempre falo, não é a terapia ABA que é robótica, que é agressiva, que é pouco flexível. Às vezes é o terapeuta que você pegou que tem essa postura, mas isso é dele, não é da ciência. A ciência ela Sim. evoluiu ao longo do tempo, então é muito fruto da gente ver de toda essa linhagem que a pessoa vai tendo de formação, né? Então é perfeito você trazer todos esses exemplos, né? Que eu posso fazer no chão, eu posso ser flexível, eu devo ser flexível. Então, todos esses exemplos que você deu pra gente, assim, foi maravilhoso pra gente desmistificar, porque existe uma. Eu não sei se você acompanha, mas tem uma hashtag. Ai, agora eu esqueci, mas se você me mandar um direct, depois eu. Quando eu for postar essa live, eu coloco. Existe uma hashtag que eu sigo de posts sobre autismo nos Estados Unidos, onde existem autistas que têm um discurso de ódio muito grande, não sei se parte deles ou se parte de algumas outras pessoas, para terapia ABA. E hoje mesmo de manhã eu vi um post muito agressivo falando de terapia ABA, e uma das pessoas que me recomendou, que discute muito sobre isso é a Audrey Amadeu, que eu até fiz um episódio da Conexão Brasil-Estados Unidos com ela, e ela falou assim, você vai ver coisas que vai te chocar muito. E hoje de manhã eu vi um post muito chocante sobre terapia ABA. E assim, num discurso de ódio, sabe? Extremista, algo assim muito ruim, que casa muito com o momento que a gente está vivendo de sociedade, desses discursos de ódio e toda essa coisa assim ruim do preconceito, do que eu não concordo com o que o outro fala, desse julgamento. E era assim, falando justamente totalmente o oposto do que é a terapia ABA. E isso nos Estados Unidos, que né, tem uma comunidade assim, né, mais forte, mais atuante ali, e falando num discurso de ódio muito grande de terapia ABA. E aí hoje, enquanto você me citava os exemplos, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, né, do que a gente faz. Então, assim, a gente não pode generalizar, a gente não pode colocar tudo no mesmo papel. Esse é um discurso perigoso. A gente não pode ficar nesse discurso de ódio, de que porque eu não concordo. Então, assim, todas essas coisas assim que fazem, que a gente tem que estar refletindo na nossa prática para ser uma prática ética, uma prática limpa, que respeite o ser humano. E a análise do comportamento, a terapia ABA é vista como uma prática que não respeita o ser humano. Então, que vem nessa, acho que a hashtag é actually autistic.
Então, e eles fazem muitos posts aí, diversos perfis de posts e muitos de discurso de ódio da terapia ABA. Então, a gente vai mostrando, né? Não, olha, eu não posso dizer o trabalho que o outro faz, mas o trabalho que eu faço, ele é assim, assim, assado. Então, eu acho isso importante, a gente desmistificar, porque a gente ainda tem pessoas que têm esse pensamento, têm essa rigidez, acham que nós somos rígidos e tudo. Existem, claro, profissionais que são rígidos, que têm posturas inadequadas e que estão chamando as suas posturas de terapia ABA, estão se colocando como terapeutas ABA, mas é aquilo. Você vai num gastro, a especialidade é uma só. Você está indo ali num gastro, mas você pode pegar profissionais com diversas abordagens, com diversos caminhos, com diversas características. Então, isso que vai fazer a diferença. Por isso que não existe concorrência. Pode existir um monte de profissional, mas ninguém vai ser igual ao Jorge, ninguém vai ter as suas características. Você é único. Então, quando a gente começa a identificar isso, ter isso para nossa prática, acho que isso enriquece quem está consumindo esse serviço, e a gente também não ter essas preconcepções que às vezes a gente tem com relação à terapia ABA. Então, acho que você desmistificou muita coisa aí no seu relato de contar como que são as suas sessões. Acho que isso vai ser muito rico para todo mundo. Fico muito, muito feliz. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela confiança no IEAC. Eu fico feliz de fazer parte da sua história. Fico feliz de saber que a gente está contribuindo também um pedacinho aí para a sua jornada, que ela é toda mérito seu, mas que estamos fazendo parte. Parabéns pelo terapeuta que você é, pelo profissional que você é. O mundo precisa de mais pessoas assim. Continue sendo esse colega, assim, esse terapeuta, da maneira como você é. Forme outras pessoas para serem assim também. E fico feliz. Obrigada demais e espero ter a oportunidade de falar com você em outras vezes para você trazer aí, como a Lara disse, a verdade nua e crua da terapia ABA, que inclusive, Lara, vou colocar como título dessa live. Me apaixonei pelo IEC, né? Meu iPad está aqui, aí ontem à noite, a minha mãe estava assim, o que você está fazendo? Eu falei, tô baixando os artigos, porque eu amo ler artigo. Gente, por mais que os artigos sejam enormes, mas o IEC tem um banco de artigos maravilhosos. E aí eu fico no ônibus e trânsito no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Então eu fico lá lendo. E eu sou muito grato por ter chegado no IEC, pelo todo o estudo, toda a base que tem lá. Tudo. Você nunca sai de uma aula sem ter aprendido um pouco mais. Isso é muito bom. E eu agradeço muito a você por ter aberto esse espaço, ter feito a live comigo. Com certeza, para mim também como pessoa, essa live foi maravilhosa ouvir você. Eu adoro ouvir pessoas, eu adoro. Uma coisa que eu sempre falo e parece que é um jargão meu, que eu adoro conversar. Uma conversa, para mim, é maravilhosa, porque você nunca sai de uma conversa sem ter aprendido uma coisa e sem ter conhecido uma história de uma pessoa maravilhosa. Sim. Então, para mim também foi maravilhoso também, tá? E qualquer coisa, futuro, possamos nos encontrar aí. Vai que a gente volte a ter congressos presenciais. Sim. E sempre que eu estiver passando por aí, vou querer conhecer lá a clínica, o espaço. Vai ser um prazer conhecer vocês, botar o rosto, as pessoas aí que você me contou. Fique à vontade, à vontade. A gente sempre vai estar com o espaço aberto para todo mundo conhecer, porque quanto a gente puder aprender, quanto a gente também puder ajudar, vai ser muito bom, porque a gente pode ensinar, a gente pode aprender, a gente pode ajudar. E é assim, um vai ajudando o outro, um vai agregando o outro, um vai, olha lá, eu faço assim, dessa forma pode ser melhor. Tenta aí, pode ser legal. Fala qual que é o seu, psi.Jorge Luiz Filho, quem perguntou aí, mas eu vou marcar o Jorge na live, então vocês vão ver o Instagram dele também, que eu tava perguntando aí. Jorge, obrigada, viu? Beijo grande, bom restinho de domingo aí, pessoal, e 9h15 da noite tem live aí com o Diogo sobre aspectos legais da profissão de atendente terapêutico. E beijo grande. Tchau, pessoal. Tchau, Jorge. Tchau. Tchau, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.